O salão principal da Manso Andrade estava cheio demais para o gosto de Camila. Talheres de prata batiam contra porcelana, tacas de cristal reluziam sob o lustre importado. E cerca de 30 convidados, entre parentes distantes, socios e jornalistas de coluna social, esperavam o anúncio que Beatriz Andrade havia prometido para aquela noite. Camila estava de pé ao lado de uma coluna de mármore, com um vestido azul marinho que Rafael tinha escolhido para ela 2 anos antes no início do casamento, quando ainda existia gentileza suficiente entre os dois para esse tipo de gesto. Beatriz bateu de leve numa taca como uma coleirinha, e o som fino cortou as conversas como um sinal. Ela sorriu para os convidados, aquele sorriso ensaiado que Camila já conhecia bem. O sorriso que precedia alguma decisão tomada sem consultar ninguém. Antes de anunciar os novos rumos do Grupo Andrade, disse Beatriz, com a voz projetada para alcançar até o fundo do salão: eu preciso resolver um assunto que já se arrasta por tempo demais dentro desta família. Rafael, ao lado da mãe, ergueu os olhos com uma expressão que Camila não soube decifrar. Ele não disse nada. Só ficou ali com as mãos atrás das costas, o queixo levemente erguido, na postura que usava em reuniões de diretoria quando queria parecer neutro. Há alguns meses, continuou Beatriz, descobrimos irregularidades numa das contas ligadas à fundação social do grupo. Valores que deveriam ir para os projetos comunitários de Osasco simplesmente desapareceram. É por mais doloroso que seja dizer isso na frente de todos voces. As evidências apontam para minha nora. Um murmúrio percorreu o salão. Camila sentiu o sangue gelar não pelo choque da acusação, mas pela naturalidade com que Beatriz a proferia, como se estivesse anunciando o cardápio do jantar. Isso não é verdade, disse Camila. E a própria voz saiu mais firme do que ela esperava. A senhora sabe que não é verdade. Beatriz não olhou para ela. Continuou se dirigindo aos convidados, como se Camila fosse apenas detalhe incômodo no meio do discurso. Por respeito ao nome desta família e por respeito à memória do meu marido, eu não vou levar isso à polícia, disse Beatriz. Mas não posso mais permitir que essa mulher continue morando sob este teto, usando o sobrenome Andrade, participando das nossas decisões. A partir de hoje ela não é mais bem-vinda aqui. Rafael, disse Camila, virando-se para ele. Você vai deixar isso acontecer assim, sem nem perguntar o que de fato aconteceu com aquele dinheiro. Rafael abriu a boca, fechou de novo, passou a língua pelos lábios secos por segundo. Camila viu ali homem que queria dizer alguma coisa e não conseguia encontrar a coragem. Minha mãe temos relatórios financeiros, Camila, disse ele por fim com a voz baixa. Eu vi as planilhas. As transferências foram feitas de uma conta que só você e eu temos acesso. Isso não significa que fui eu quem fez, respondeu Camila. Alguém pode ter usado o meu acesso ao meu computador, minha senha. Você já pensou nisso ou só aceitou o que sua mãe te mostrou? Larissa Monteiro, sentada à mesa mais próxima do centro do salão, com vestido vermelho que contrastava propositalmente com a desclical das outras convidadas, observava a cena com interesse que ia além da curiosidade. Havia brilho nos olhos dela, algo entre o alívio e o cálculo, que ninguém além de Camila pareceu notar. Rafael, meu amor, disse Beatriz, se aproximando do filho e pusando a mão no braço dele. Você sabe que eu nunca faria uma acusação dessa sem de certeza absoluta. Eu só quero proteger este grupo e proteger você. Camila olhou ao redor do salão. Reconheceu rostos de pessoas que até 2 semanas atrás a chamavam de querida, que elogiavam seus projetos sociais, que diziam admirar sua dedicação à fundação. Agora esses mesmos rostos desviavam o olhar, fingiam interesse nas tacas de vinho, evitavam qualquer contato visual que pudesse ser interpretado como apoio. Está bem, disse Camila, finalmente sentindo algo dentro do peito se fechar como uma porta pesada. Eu vou embora. Mas quero que fique registrado na frente de todos que essa acusação é falsa e que dia a verdade vai aparecer. Ela se virou e caminhou em direção à escadaria principal. O som dos próprios saltos ecoando no silêncio constrangido que havia se instalado no salão. Ninguém a seguiu. Nem mesmo Rafael, que ficou parado ao lado da mãe com o rosto tenso, os punhos cerrados dentro dos bolsos do terno, no andar de cima. Camila entrou no quarto que dividia com Rafael havia 3 anos e olhou ao redor. Não havia tempo para se despedir dos móveis, das cortinas que ela mesma tinha escolhido, do quadro pequeno que pintara nas tardes de domingo quando ainda achava que aquele casamento tinha futuro. Pegou apenas uma mala pequena, roupas essenciais, o celular, a carteira.
E no fundo de uma gaveta trancada envelope amarelado que o pai dela Eduardo Duarte tinha deixado antes de morrer, com instruções claras de que isso deveria ser aberto em caso de necessidade extrema. Ela nunca tinha considerado necessário abri-lo, até aquela noite. Enquanto guardava o envelope na bolsa, o celular vibrou. Número desconhecido com código de área que ela não reconheceu de imediato. Camila olhou para a tela, hesitou e recusou a chamada. Não era hora. Não tinha energia para lidar com mais nada naquela noite. Desceu pela escada de serviço evitando o salão principal e saiu pela porta dos fundos, onde o motorista da família normalmente esperava, mas o motorista não estava lá. Ninguém tinha sido avisado para levá-la a lugar nenhum. Camila ficou parada por instante no jardim escuro, sentindo o vento frio da noite paulistana contra o rosto. Então começou a andar em direção ao portão principal, decidida a pegar táxi na rua. Foi ali no meio do caminho de pedras que cortava o jardim, que ela ouviu passos atrás de si. Camila espera, disse Rafael quase sem fôlego, como se tivesse corrido para alcançá-la. Ela parou, mas não se virou imediatamente. Não precisa se despedir, Rafael, disse ela. Sua mãe já deixou tudo bem claro lá dentro. Eu não concordo com a forma como isso foi feito, disse ele agora ao lado dela. Tentando captar seu olhar, eu devia ter falado alguma coisa antes na frente de todo mundo. Eu sei que devia. Mas não falou, respondeu Camila, finalmente encarando o voce. Ficou parado, Rafael. Depois de 3 anos de casamento, voce ficou parado enquanto sua mãe me chamava de ladra na frente dos seus óculos. Rafael passou a mão pelo cabelo, gesto nervoso que Camila conhecia bem. Eu vou investigar isso com calma, disse ele. Prometo que vou descobrir a verdade sobre essas transferências. E quando eu descobrir se você estiver certa, eu vou consertar isso. Não precisa prometer nada, disse Camila. Eu vou descobrir a verdade sozinha do meu jeito. E quando isso acontecer, não vai ser porque você me deu permissão para provar minha inocência. Ela recomeçou a andar e dessa vez Rafael não a seguiu. Ficou parado no meio do jardim observando a esposa se afastar em direção ao portal, como uma mala pequena e o orgulho como única bagagem restante. No portal, a segurança da família. Homem mais velho chamado Toninho, que sempre tratara Camila com respeito. Abriu o portal sem dizer nada, mas com os olhos baixos, evidentemente constrangido com a situação. Boa noite, dona Camila, disse ele baixinho, quase sussurro. Espero que a senhora fique bem. Obrigada, Toninho, respondeu ela, e havia sinceridade genuína naquele agradecimento, algo que ela não sentia por mais ninguém dentro daquele portal. Já na rua, Camila caminhou até a avenida principal e ali conseguiu parar táxi. Durante o trajeto até seu antigo apartamento, aquele pequeno estúdio que ela mantivera alugado por precaução. Sem que Rafael soubesse, olhou pela janela do carro as luzes de São Paulo passando rápido. Embacadas pelas lágrimas que finalmente decidiu deixar cair agora que ninguém mais podia vê-la. O celular vibrou de novo, o mesmo número desconhecido. Dessa vez Camila olhou para a tela por mais tempo, o dedo pairando sobre o botão de atender, mas terminou recusando outra vez. Havia algo naquele número, pressentimento estranho, quase aviso, que ela não conseguia explicar, mas também não conseguia ignorar. Quando finalmente chegou ao apartamento pequeno e escuro que não pisava havia meses, Camila jogou a mala no chão. Sentou-se na cama estreita e tirou o envelope amarelado da bolsa. Ficou olhando para ele por longo tempo, sentindo o peso do papel entre os dedos, como se aquilo carregasse mais do que palavras escritas. Meu pai sempre soube que dia eu precisaria disso, pensou ela em voz baixa, quase falando como o próprio ar do quarto. Só não imaginei que seria assim. Ela não abriu o envelope naquela noite. Guardou-o na gaveta da cabeceira ao lado de retrato antigo do pai e deitou-se vestida mesmo, sentindo o corpo pesado de exausto e o coração ainda dolorido pela cena que tinha acabado de viver. Lá fora a cidade continuava seu barulho constante, indiferente ao fato de que, dentro daquele pequeno apartamento, uma mulher acabava de perder tudo o que construíra e, sem saber, ainda estava prestes a descobrir quem realmente era. Enquanto isso, de volta ao salão da mansão Andrade, os convidados já tinham se dispersado em pequenos grupos comentando o episódio em voz baixa, como quem saboreia escândalo fresco. Beatriz Andrade se afastou até a varanda dos fundos, onde o ar da noite ainda carregava resto de calor do dia, e ali encontrou Larissa Monteiro esperando com uma taça de vinho tinto quase intocada nas mãos. Você fez o que precisava ser feito, disse Larissa,
Como voz suave de quem escolhe cada palavra com cuidado. Ninguém duvida da senhora Dona Beatriz. Não fiz isso por prazer, respondeu Beatriz olhando para o jardim escuro, onde minutos antes o filho tinha corrido atrás da esposa. Fiz porque essa família não pode se dar ao luxo de mais escândalo financeiro. Já basta o que aconteceu há 15 anos. Larissa baixou os olhos por instante, escondendo algo que parecia ser mais alívio do que compaixão. E o Rafael, como ele está lidando com isso? Perguntou ela, tentando soar apenas curiosa. Ele vai superar, disse Beatriz, com a certeza de que já decidiu o destino do próprio filho havia muito tempo. Ele sempre soube que essa família vem primeiro, e convenhamos Larissa. A Monteiro Concreto e a Andrade juntas formariam uma parceria muito mais sólida do que este casamento jamais foi. Larissa sorriu, sorriso fino quase invisível. Elevou a taca aos lábios para esconder a expressão que se formava em seu rosto. Ela sabia mais do que ninguém naquele jardim, o quanto sua própria empresa dependia de acordo rápido com o Grupo Andrade. O prazo que o banco tinha dado para a Monteiro Concreto quitar a dívida principal vencia. Em poucos meses, sem novo aporte de capital ou uma fusão estratégica, o nome Monteiro desapareceria dos registros empresariais de São Paulo como tantos outros antes dele. Dentro da casa, Rafael finalmente voltou do jardim o terno amassado, os sapatos sujos de terra do caminho de pedras. Subiu direto para o escritório particular, ignorando os últimos convidados que ainda tentavam puxar conversa. Trancou a porta atrás de si. Sentou-se à escrivaninha do pai já falecido havia 8 anos e ficou olhando para a tela do computador sem realmente vê-la. Ele abriu a pasta de relatórios financeiros da Fundação Social, os mesmos documentos que a mãe tinha usado como prova contra Camila, e começou a examiná-los com mais atenção do que tivera coragem de fazer antes daquela noite. As transferências suspeitas apareciam registradas como login de Camila, isso era inegável. Mas havia algo estranho nos horários, 3 delas tinham sido feitas de madrugada. Num dia em que ele se lembrava claramente de Camila estar com ele, num jantar de negócios em Curitiba, longe de qualquer computador da empresa. Isso não bate, murmurou ele para si mesmo, sentindo nó se formar no estômago. Se ela estava comigo naquela noite, como pode fazer essas transferências ao mesmo tempo? Ele pensou em ligar para a mãe imediatamente e confrontá-la com essa inconsistência, mas hesitou. Beatriz Andrade não era mulher de admitir erros com facilidade, e Rafael sabia que precisaria de mais do que uma suspeita para reabrir uma discussão que a mãe já considerava encerrada. Fechou o notebook, encostou a cabeça nas mãos e ficou ali sozinho no escritório, sentindo pela primeira vez em muito tempo que talvez tivesse cometido um erro grave. No dia seguinte, bem cedo, antes mesmo de o sol nascer completamente sobre o horizonte de prédios da Avenida Paulista, Camila já estava acordada, sentada à mesa pequena da cozinha do apartamento, com uma xícara de café esfriando ao lado do envelope amarelado que ainda não tinha coragem de abrir. Lembrou-se da última conversa que tivera com o pai semanas antes de ele morrer, quando Eduardo Duarte, já fraco pela doença, segurou sua mão com uma firmeza que contrastava com o corpo debilitado. Fila tinha dito ele naquele quarto de hospital que cheirava a álcool e flores murchas. Existe uma parte da minha vida que eu escondi de você para de proteger. Dia se as coisas ficarem realmente difíceis, você vai precisar saber a verdade. Até lá viva sua vida sem olhar para trás. Camila nunca soube ao certo do que o pai estava falando naquele momento. Sempre presumiu que fossem apenas as divagações de homem enfraquecido pela quimioterapia. Mas agora, sentada sozinha naquela cozinha pequena, expulsa da própria casa, acusada injustamente diante de dezenas de pessoas, ela começava a suspeitar que as palavras do pai tinham um peso muito mais concreto do que jamais imaginara. O célula vibrou outra vez sobre a mesa, o mesmo número desconhecido da noite anterior. Dessa vez, com a mão tremendo levemente, Camila decidiu atender. Alô, disse ela com cautela. Bom dia, dona Camila Duarte, disse uma voz masculina grave e formal. Do outro lado da linha, meu nome é Dr. Machado, sou advogado e represento os interesses do escritório Machado e Associados. Preciso muito falar com a senhora sobre um assunto relacionado ao seu falecido pai, o senhor Eduardo Duarte. É um assunto de extrema urgência. Camila sentiu o coração acelerar, o envelope ainda intocado sobre a mesa, parecendo de repente mais pesado do que qualquer coisa que ela já tivesse carregado. O senhor pode me dizer do que se trata agora por telefone? Perguntou ela, tentando manter a voz firme.
Prefiro não adiantar detalhes por telefone, dona Camila respondeu o Dr. Machado, como a cautela de quem lida com informações sensíveis há décadas. Existem questões contratuais e sigilosas envolvidas, ligadas a uma verificação de identidade que precisa ser feita pessoalmente com documentos originais. Posso recebê-la em nosso escritório no bairro dos Jardins ainda esta semana. Camila olhou para o envelope amarelado para a caligrafia do pai no verso, quase apagada pelo tempo, e sentiu que as duas coisas, a ligação e o envelope, não podiam ser coincidência. Isso tem alguma relação com o Grupo Andrade? Perguntou ela quase sem querer, num impulso que nem ela mesma soube explicar depois. Houve silêncio do outro lado da linha breve, mas suficiente para que Camila percebesse que tinha acertado em algum ponto sensível. Prefiro conversarmos pessoalmente, repetiu o advogado agora com tom ligeiramente mais cauteloso. Só posso adiantar que se trata de algo que seu pai deixou preparado com muito cuidado e que tem prazo para ser resolvido. Prazo que infelizmente está se aproximando mais rápido do que eu gostaria. Eles marcaram horário para dali a 2 dias, e quando Camila desligou o telefone, ficou parada por longo instante olhando para o teto descascado do pequeno apartamento, sentindo que a vida que conjectura até a noite anterior tinha realmente terminado e que outra, ainda sem forma definida, começava a se desenhar diante dela envolta em documentos antigos. Silêncios calculados e prazo que ninguém tinha se dado ao trabalho de explicar por inteiro. O barulho constante da máquina de café da padaria embaixo do apartamento subia pelo encanamento velho e acordava Camila todas as manhãs antes mesmo do despertador. Fazia 3 dias que ela tinha voltado para aquele pequeno estúdio na Vila Mariana, e o corpo ainda não tinha se acostumado com o colchão fino, com a falta de ar-condicionado, com a ausência do zumbido constante da geladeira industrial que existia na cozinha da mansão Andrade. Ela contou o dinheiro que tinha na conta pessoal separada de qualquer coisa ligada ao casamento, e fez as contas rapidamente na cabeça. Daria para pagar o aluguel dos próximos 2 meses, talvez 3, se ela cortasse quase tudo. Mas depois disso, sem emprego fixo, sem acesso aos recursos que tinha como esposa de Rafael Andrade, a realidade batia como uma forca que ela nunca tinha precisado enfrentar antes. Foi então que se lembrou do envelope amarelado do pai. Ainda estava na gaveta da cabeceira ao lado do retrato do pai. Camila pegou-o com as 2 mãos, sentou-se na cama e, dessa vez sem hesitar, rasgou a lateral com cuidado. Dentro encontrou 2 folhas de papel dobradas e uma pequena chave de metal escuro, sem identificação visível. A letra do pai, sempre elegante mesmo nos últimos anos de vida, cobria as 2 páginas com uma caligrafia levemente tremula. Minha filha querida, começava a carta, se você está lendo isso, é porque a vida te colocou numa situação difícil o suficiente para precisar do que eu deixei preparado. Eu sei que você sempre me viu como homem simples, consultor financeiro aposentado, e por muito tempo foi exatamente isso que eu quis que você acreditasse. Mas há 15 anos, usei praticamente toda a fortuna que sua mãe e eu tínhamos guardado para impedir que uma empresa à beira da falência desaparecesse do mercado. Fiz isso através de fundo que registrei sob outro nome, para proteger você de qualquer exposição desnecessária. Esse fundo, chamado Horizonte, participa com a escolha de ter uma posição relevante dentro do Grupo Andrade. Sem filha, eu sei do seu casamento. Sei também que isso pode parecer uma coincidência cruel demais para ser verdade. Não é coincidência, eu escolhi ficar em silêncio até que você mesma precisasse dessa verdade. A chave que acompanha esta carta abre uma caixa no escritório do Dr. Machado, que já está preparado para te atender quando o momento chegar. Use essa arranca com sabedoria e nunca deixe que ninguém, nem mesmo quem você ama, decida por você quem você é. Camila leu a carta 3 vezes seguidas, cada vez sentindo misto diferente de emoções, incredulidade, raiva por tanto tempo de silêncio, e uma pontada de compreensão tardia sobre por que o país sempre desviava do assunto quando ela mencionava o Grupo Andrade nos jantares de família, 2 horas depois, já vestida com uma roupa mais discreta do que qualquer coisa que usara como esposa de Andrade. Camila entrou no elevador envidracado do escritório Machado e Associados no bairro dos Jardins.
o Duro Machado, homem de uns 60 anos, óculos de aro fino e uma expressão cansada de quem já tinha visto famílias inteiras desfazerem por causa de arrancas recebeu a numa sala com paredes forradas de livros jurídicos antigos. Sua chegada é que demorou Dona Camila, disse ele, com sorriso breve enquanto organizava uma pasta sobre a mesa. Seu pai de su instrucções muito específicas sobre este momento. Ele me explicou por carta que existe fundo, disse Camila, sentando-se na cadeira de couro à frente da mesa. Horizonte Participações, ligado ao Grupo Andrade. O Dr. Machado assentiu ajeitando os óculos. O Fundo Horizonte foi estruturado pelo seu pai há 15 anos, confirmou ele. Quando o Grupo Andrade passava por uma crise de liquidez que quase levou a empresa à falência. Seu pai injetou capital através de uma estrutura legal que preservava o anonimato dos investidores originais. Em troca recebeu uma participação acionária que hoje corrigida e reinvestida ao longo dos anos, representa a maior fatia individual de ações do grupo, maior do que a própria família Andrade possui de forma direta. Camila sentiu o ar faltar por segundo. Isso significa que meu pai era na prática o maior acionista do grupo Andrade, perguntou ela, quase sem acreditar nas próprias palavras. Não apenas era Dona Camila, disse o advogado olhando-a diretamente nos olhos. A senhora essas ações passarão para o seu nome no testamento dele com uma condição muito específica. Qual condição? Perguntou Camila, a voz agora sussurro tenso. O Dr. Machado abriu a pasta e retirou documento com selo notarial. Seu pai determinou que essa arranca só poderia ser formalmente reivindicada, com direito a voto no Conselho, mediante comprovação pessoal de identidade perante o cartório competente e perante o próprio Conselho Administrativo do Grupo Andrade, e que essa comprovação deveria ocorrer preferencialmente no momento de renovação da diretoria, para evitar disputas prematuras. Segundo nossos registros mais recentes, o Conselho do Grupo Andrade vai se reunir em breve para votar a escolha de novo presidente, já que o atual mandato está prestes a expirar. Camila sentiu arrepio subir pela espinha. Ela sabia, por ter vivido dentro daquela família por 3 anos, que a disputa pela presidência do Grupo Andrade já vinha sendo articulada havia meses, com Beatriz Andrade favorecendo abertamente o próprio filho, mas enfrentando resistência de uma parte do Conselho que considerava Rafael ainda inexperiente demais para o cargo. Se eu reivindicar essa arranca agora, o que acontece? Perguntou Camila. A senhora se torna automaticamente a maior acionista individual do grupo, com direito a voto proporcional à sua participação, respondeu o Dr. Machado. Isso pode, dependendo de como for conduzido, influenciar diretamente quem se torna o próximo presidente. Mas preciso ser honesto com a senhora Dona Camila. Revelar essa participação vai expor publicamente a estrutura do Fundo Horizonte, incluindo o fato de que seu pai usou uma identidade protegida por anos para não gerar conflitos dentro da própria família Andrade, algo que certamente vai gerar questionamentos, talvez até investigações, sobre a origem desses recursos e sobre por que isso nunca foi divulgado antes. Camila baixou os olhos para a pequena chave de metal que ainda segurava na mão, sentindo o peso de uma decisão que não sabia se estava pronta para tomar. Preciso pensar com calma, disse ela finalmente. Isso muda tudo o que eu pensava saber sobre minha própria vida. Tome o tempo que precisa, Dona Camila, disse o advogado com tom mais gentil. Mas não tome tempo demais. A reunião do Conselho está marcada para dali a poucas semanas e, segundo as regras internas do grupo, só é possível reivindicar participação acionária relevante a de 72 horas antes da votação oficial. Enquanto Camila saía do escritório dos Jardins, ainda tentando processar a enormidade do que tinha acabado de descobrir na sede do Grupo Andrade, no bairro da Faria Lima, Larissa Monteiro entrava na sala de reuniões particular de Beatriz Andrade com uma pasta de documentos cuidadosamente preparada. Trouxe a proposta de fusão entre a Monteiro Concreto e a divisão de infraestrutura do grupo, disse Larissa colocando os papéis sobre a mesa. Acredito que isso resolveria 2 problemas ao mesmo tempo, Dona Beatriz. Fortaleceria a posição do Rafael perante o Conselho, mostrando capacidade de expandir os negócios, e ainda traria liquidez extra para o grupo antes da votação da presidência. Beatriz folheou os documentos com atenção aos olhos calculistas, percorrendo cada número. E, claro, isso também resolveria os problemas financeiros da sua empresa, não é mesmo, Larissa? Disse ela sem levantar os olhos do papel.
Mas como Tom que deixava claro que não era ingenua o suficiente para não perceber o duplo interesse por trás da proposta. Larissa sorriu sem se abalar como observação direta. Não vejo porque isso seria problema, Dona Beatriz, respondeu ela. Bom negócio beneficia todas as partes envolvidas e convenhamos como Camila fora do caminho. Talvez seja hora de o Rafael considerar alianças mais estratégicas para o futuro da empresa e da própria vida pessoal dela. Beatriz ergueu os olhos finalmente, encarando Larissa com uma expressão que misturava a provocação e uma ponta de desconfiança. Como quem reconhece a própria ambição refletida em outra pessoa. Vamos discutir essa fusão na próxima reunião de diretoria, disse Beatriz. Mas quero que fique claro, Larissa, que qualquer decisão sobre o futuro pessoal do meu filho será tomada por ele. E apenas por ele quando chegar a hora certa. Larissa recolheu os documentos guardando-os com cuidado na pasta de couro, e antes de se levantar da cadeira arriscou mais uma observação, calculada para plantar uma semente sem parecer insistente demais. Só espero que o conselho não demore tanto para decidir a presidência, Dona Beatriz, disse ela, ajustando a alca da bolsa no ombro devagar. Quanto mais tempo passa sem uma liderança definida, mais espaço ficar aberto para que qualquer uma pareça reivindicando alguma coisa que ninguém esperava. Convenhamos, famílias como a nossa sempre têm segredos guardados em algum canto. Beatriz ergueu uma sobrancelha sem saber exatamente o que Larissa queria dizer com aquilo, mas escolheu não perguntar, atribuindo o comentário a uma ansiedade natural diante do prazo apertado que a própria Monteiro Concreto enfrentava naquela mesma tarde. Rafael foi chamado à sala da mãe para assinar uma autorização de crédito emergencial destinada a cobrir uma diferença de caixa que havia surgido inesperadamente na divisão de construção do grupo. Cansado, ainda perturbado pelas descobertas da noite anterior sobre as transferências suspeitas, ele assinou o documento quase sem ler os detalhes por completo, confiando no resumo que a mãe lhe apresentou verbalmente. Isso é só uma formalidade, Rafael, disse Beatriz empurrando a caneta em direção ao filho. O banco precisa dessa autorização para renegociar as condições do empréstimo que fizemos há alguns anos. Aquele vinculado aos investidores originais que salvaram a empresa da crise de liquidez, lembra? Rafael assinou sem perceber que aquele mesmo empréstimo e aqueles mesmos investidores originais mencionados de forma vaga pela mãe tinham tudo a ver com o Fundo Horizonte Participações e, portanto, como o pai de Camila, e por extensão com a própria Camila. Enquanto isso, de volta ao pequeno apartamento na Vila Mariana, Camila decidiu que não podia carregar sozinha o peso do que tinha acabado de descobrir. Ligou para Juliana, sua amiga mais antiga, alguém que conhecia desde os tempos de faculdade e que nunca tinha se deixado impressionar pelo sobrenome Andrade. Você não vai acreditar no que eu descobri hoje, disse Camila assim que Juliana atendeu, a voz ainda carregada de uma mistura de espanto e cansaço. Depois do que aconteceu naquela festa, eu já esperava qualquer coisa, respondeu Juliana, que tinha ficado sabendo do escândalo através de mensagens de conhecidos em comum antes mesmo de Camila conseguir contar pessoalmente. Conta logo, Camila, isto como coração na mão aqui. Camila explicou em detalhes o conteúdo da carta do pai, a existência do Fundo Horizonte, a participação acionária escondida dentro do próprio Grupo Andrade, e o prazo apertado imposto pela reunião do conselho. Isso é loucura, disse Juliana depois de longo silêncio do outro lado da linha. Se o pai literalmente te deu as chaves para virar a mulher mais poderosa daquela empresa inteira, bem na hora em que eles te chutaram como se você fosse lixo. Isso não é destino, Camila, isso é justiça chegando atrasada, mas chegando. Eu sei, disse Camila esfregando o rosto com as mãos. Mas não é tão simples assim, Juliana, se eu reivindicar essa herança tudo vem à tona. Incluindo o fato de que meu pai escondeu a identidade dele por anos. As pessoas vão questionar de onde veio esse dinheiro, vão especular sobre a idoneidade dela, sobre a minha, sobre tudo. E ainda temo Rafael. Não sei nem como ele vai reagir quando descobrir que a esposa que a família dele expulso é na verdade dona de mais coisas do que a mãe dele. Juliana ficou em silêncio por instante, como se pesasse cuidadosamente as próprias palavras antes de continuar. Camila Voce passou os últimos 3 anos se encolhendo dentro daquela casa, tentando provar que merecia estar lá, disse ela finalmente, com uma sinceridade que só uma amizade antiga permite. Talvez seja hora de parar de se perguntar como os outros vão reagir,
E come cara se perguntar o que você realmente quer fazer com a vida queo, se o pai te deixou como herancanao so dinheiro mas coragam. As palavras da amiga ficaram ecoando na cabeça de Camila muito depois de a ligação terminar. Ela se levantou e foi até a pequena janela do apartamento, que dava para beco estreito onde gato listrado dormia sobre uma pilha de caixas de papelão e ficou observando a cidade por longo tempo, tentando organizar os pensamentos que se atropelavam dentro dela. Nos dias seguintes, enquanto Camila revisitava mentalmente cada palavra da carta do pai e adiava, por medo e por cautela, a decisão de retornar ao escritório do Dr. Machado para formalizar qualquer coisa. Rafael, por sua vez, não conseguia tirar da cabeça a inconsistência que tinha encontrado nos relatórios financeiros da Fundacao. Numa noite sozinho em seu apartamento provisório no bairro de Moema, para onde tinha se mudado temporariamente depois da separação, ele abriu novamente as planilhas suspeitas e comparou hora a hora os horários das transferências com sua própria agenda antiga daquele período. Isso é impossível, disse-lhe em voz alta para o cômodo vazio. Ao confirmar que 2 das 3 transferências suspeitas tinham sido realizadas exatamente durante o jantar de negócios em Curitiba, quando Camila estava sentada ao lado dele sorrindo educadamente para clientes importantes longe de qualquer computador. Ele sentiu uma pontada de culpa tão forte que precisou se sentar. Pegou o celular, pensou em ligar para Camila naquele instante, pedir desculpas, admitir que talvez tivesse sido precipitado demais ao aceitar a versão da mãe sem questionar nada, mas o orgulho, misturado com o medo de reabrir uma ferida que ele mesmo tinha ajudado a criar, o fez guardar o celular de volta no bolso sem completar a ligação. Em vez disso, decidiu investigar por conta própria discretamente sem envolver a mãe. Pediu ao Departamento de Tecnologia da Informação do grupo, através de contato de confiança que não reportava diretamente a Beatriz, que verificasse os registros de acesso ao sistema financeiro da Fundacao naquela madrugada específica. A resposta veio 2 dias depois, breve e técnica, indicando que o acesso tinha partido de endereço de rede localizado fisicamente dentro da própria mansão Andrade e não do computador pessoal de Camila, que naquele momento estava comprovadamente em Curitiba junto com ele. Alguém de dentro da própria casa fez isso, murmurou Rafael, sentindo frio na espinha ao perceber a implicação óbvia daquela descoberta. E de isso tudo apontando para a Camila. Ele guardou essa informação para si mesmo sem saber ainda o que fazer com ela, temendo que qualquer movimento precipitado pudesse alertar a pessoa responsável antes que ele tivesse provas suficientes para confrontá-la abertamente diante do conselho. Na mesma noite, do outro lado da cidade, Camila finalmente tomou uma decisão. Sentou-se à mesa da cozinha, releu a carta do pai mais uma vez, com as palavras de Juliana ainda ecoando na cabeça. Pegou o celular e discou o número do escritório Machado e Associados, mesmo sabendo que já passava das 9 da noite e que provavelmente cairia numa secretaria eletrônica. Duro Machado, acuiu Camila Duarte, disse ela depois do sinal, com a voz mais firme do que sentia por dentro. Decidi que quero seguir em frente com o processo de verificação de identidade. Preciso que o senhor me diga exatamente quais documentos vou precisar apresentar, e quero fazer isso o quanto antes que o prazo da reunião do conselho fique perigosamente próximo. Ela desligou o telefone e ficou olhando para a pequena chave de metal escuro sobre a mesa, sentindo pela primeira vez desde a noite em que fora expulsa da mansão Andrade, que talvez não estivesse apenas fugindo de uma injustiça, mas caminhando, ainda que devagar e com medo, em direção a algo que era por direito verdadeiramente seu, e que ninguém mais poderia tirar dela outra vez. A sala de reuniões do Grupo Andrade no 20º andar da torre na Faria Lima tinha uma vista privilegiada da cidade, mas naquela manhã ninguém parecia interessado na paisagem. Os 9 membros do Conselho Administrativo estavam sentados ao redor da mesa oval de vidro, revisando a pauta que incluía, entre outros pontos, uma atualização sobre a investigação interna da Fundacao Social. Beatriz Andrade abriu a reunião com a formalidade de sempre, mas foi Larissa Monteiro, presente como convidada especial por representar os interesses da futura fusão entre as duas empresas. Quem pediu a palavra primeiro num movimento que pegou até Beatriz de surpresa. Antes de avancarmos com a pauta de hoje, disse Larissa com a voz calma e ensaiada, gostaria de reforçar ponto que considero relevante para a governança deste grupo.
A situação da antiga esposa do Sr. Rafael Andrade envolvendo o desvio de recursos da Fundacao ainda não foi formalmente encerrada perante este Conselho. Acredito que seria prudente abrir um processo interno oficial para que fique tudo documentado, evitando qualquer questionamento futuro sobre a lisura da nossa gestão. Rafael, sentado à cabeceira da mesa, sentiu o estômago se apertar. Ele sabia mais do que ninguém mal que as evidências contra Camila não fechavam. Mas confrontar Larissa e a própria mãe naquele momento, sem provas concretas de quem realmente tinha feito as transferências, parecia um risco calculado demais. Não acho necessário abrir um processo formal neste momento, disse Rafael, tentando soar equilibrado. O assunto já foi resolvido internamente. Resolvido, como Rafael perguntou dos conselheiros mais antigos, o Sr. Almeida, homem de cabelos brancos que sempre falava pouco, mas cujas palavras carregavam peso dentro daquele grupo. Pelo que se a sua esposa simplesmente deixou a residência da família, isso não é o mesmo que uma resolução formal do ponto de vista de compliance. Larissa aproveitou a brecha aberta pelo conselheiro Almeida. Justamente por isso, disse ela, acho importante que este conselho tenha clareza total sobre o assunto, especialmente considerando que estamos às vésperas de uma votação para a nova presidência do grupo. Não seria prudente eleger um novo presidente com pendências dessa natureza ainda em aberto, mesmo que informalmente resolvidas. Beatriz, percebendo que a situação começava a fugir ligeiramente do controle que ela própria tinha arquitetado, interveio como autoridade de sempre. Vamos encerrar esse assunto com uma auditoria formal conduzida por uma empresa externa, disse ela, olhando ao redor da mesa. Isso deve satisfazer as exigências de compliance e tranquilizar qualquer conselheiro preocupado com a reputação do grupo. O Sr. Almeida cruzou os braços sem parecer totalmente convencido. Uma auditoria formal e bem-vinda, Dona Beatriz, disse ele, mas gostaria de deixar registrado em ata que essa auditoria deve ter acesso irrestrito a todos os registros de acesso do sistema, incluindo os da própria residência da família, não apenas os dispositivos formalmente atribuídos à Sra. Camila Duarte. Se queremos mesmo chegar à verdade, não podemos limitar o escopo da investigação por conveniência. Silêncio breve, quase imperceptível, passou pelo rosto de Beatriz antes que ela recuperasse a compostura habitual. Não vejo por que isso seria um problema, disse ela, com um sorriso que não alcançava os olhos. Esta família não tem nada a esconder. Larissa, sentada 2 lugares à esquerda de Beatriz, manteve o rosto neutro, mas por baixo da mesa seus dedos se fecharam com mais força sobre a caneta que segurava. Ela sabia melhor do que qualquer outra pessoa naquela sala o quanto uma auditoria de escopo irrestrito representava um risco, não apenas para o nome dos Andrade, mas para os próprios planos que ela vinha arquitetando havia meses. A proposta foi aprovada com facilidade, apesar do desconforto visível de Beatriz. E Rafael sentiu um alívio parcial sabendo que uma auditoria externa, conduzida por profissionais independentes e com escopo amplo, teria mais chances de revelar a verdade sobre a origem real das transferências do que qualquer investigação interna controlada pela mãe. Depois da reunião, enquanto os conselheiros se dispersavam pelo corredor em direção ao elevador, Rafael foi abordado por Almeida, que o puxou discretamente para perto de uma das janelas. Você parece incomodado com esse assunto, Rafael, disse o conselheiro antigo, com a perspicácia de quem observava aquela família havia décadas. Se você tem dúvidas sobre a culpa da sua esposa, é melhor esclarecer isso rápido, antes que decisões importantes sejam tomadas com base numa acusação que pode não ser verdadeira. Rafael hesitou, mas terminou assentindo discretamente. Eu tenho dúvidas, se admitiu ele em voz baixa, mas ainda não tenho provas suficientes para levar isso ao conselho. Então talvez seja hora de conseguir essas provas, disse Almeida, batendo de leve no ombro do rapaz antes de se afastar em direção ao elevador, deixando Rafael sozinho com os próprios pensamentos. Naquela mesma tarde, antes de voltar para casa, Rafael foi diretamente ao escritório da empresa de auditoria contratada pelo grupo no bairro de Pinheiro sem avisar a mãe. Pediu para falar pessoalmente como auditor responsável pelo caso, uma mulher jovem chamada Renata, conhecida no mercado por sua reputação de rigor técnico. Quero que essa auditoria seja completa, disse Rafael, sentado na sala pequena e sem luxo do escritório de Renata. Tão diferente das salas envidracadas da sede do grupo. Não quero relatórios superficiais.
Quiero saber exactamente de dónde partió cada una das transferencias suspeitas hora por hora dispositivo por dispositivo. Renata anotó algumas observações num bloco de papel sem pressa. Baseado no que já revisei preliminarmente, senhor Andrade, disse ela ajustando os óculos. Há evidências de que ao menos duas transferências partiram de endereço de rede interno. Própria residência da família e meio de dispositivo pessoal vinculado à senhora Camila Duarte. Isso somado a hora registrada. Levanta uma questão relevante sobre quem mais teria acesso físico àquele ambiente durante a madrugada em questão. Rafael sentiu o próprio pulso acelerar ao ouvir a confirmação técnica daquilo que ele mesmo já suspeitava havia dias. Quem tem acesso a esse endereço de rede além de mim e da minha esposa? Perguntou ele quase sem querer ouvir a resposta. O relatório completo só deve ficar pronto na próxima semana, senhor Andrade, respondeu Renata, com cautela profissional folheando rapidamente suas próprias anotações antes de continuar. Prefiro não especular antes de ter certeza absoluta, mas posso garantir que vamos rastrear cada dispositivo que já se conectou àquela rede nos últimos 6 meses. Rafael saiu do escritório de Renata como misto de alívio e apreensão, sabendo que a verdade estava cada vez mais perto de vir à tona, mas sem saber ainda se teria coragem suficiente para enfrentar o que quer que aquela verdade revelasse sobre as pessoas mais próximas dele. Enquanto isso, no bairro dos Jardins, dentro do escritório impecavelmente decorado da Monteiro Concreto, Larissa encerrava uma ligação tensa com o diretor financeiro do banco que financiava a maior parte da dívida da empresa da família. Preciso de mais tempo, disse ela ao telefone, a voz perdendo por instante toda a suavidade calculada que usava diante dos Andrade. O acordo com o grupo Andrade está quase fechado. Só preciso da volta do conselho para consolidar tudo. O diretor do banco do outro lado da linha foi taxativo quanto ao prazo, recusando-se a considerar qualquer prorrogação além do que já tinha sido acordado meses antes. Quando finalmente desligou o telefone, Larissa ficou parada, olhando pela janela do próprio escritório para os prédios da avenida, sentindo o peso de uma herança que o próprio pai tinha deixado em frangalhos. Uma empresa que carregava o sobrenome da família havia 3 guerras e que ela se recusava a ser responsável por inteira. Não vou perder tudo por causa de uma auditoria inconveniente, murmurou ela para si mesma, fechando os olhos por instante antes de recompor a expressão serena que reservava para o mundo exterior. Precisava mais do que nunca que a votação do conselho acontecesse antes que qualquer relatório técnico pudesse complicar os planos que já estavam quase prontos para se concretizar. Tinha investido tempo demais, orgulho demais, e o pouco que restava do nome da própria família nessa aposta, para deixar que detalhe burocrático destruísse tudo na reta final. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Camila caminhava pela rua Oscar Freire, tentando se distrair pouco da tensão constante que dominava seus dias desde a reunião com o Dr. Machado. Parou diante de uma vitrine apenas observando os produtos sem realmente prestar atenção, quando sentiu alguém parar ao seu lado. Camila Duarte, e voce mesma, disse uma voz de mulher hesitante mas cheia de reconhecimento. Camila virou-se e encontrou uma senhora de uns 70 anos, com lenço de seda no pescoço e óculos escuros empurrados para cima da testa. Levou alguns segundos para reconhecê-la. Dona Marlene, disse Camila finalmente surpresa. Há quanto tempo? Dona Marlene tinha sido vizinha da família Duarte muitos anos antes, quando Camila ainda era criança e o pai trabalhava incansavelmente para reerguer as próprias finanças depois de período difícil no início da carreira. Eu sempre me perguntei o que tinha acontecido com você. Depois que seu pai vendeu aquela casa tal, de repente, disse Dona Marlene ajustando o lenço. Foi logo depois daquele período estranho quando ele ficava desaparecendo por dias inteiros, voltando sempre tão cansado, tão preocupado. Lembro que ele dizia que estava tentando salvar uma coisa importante, mas nunca contou exatamente o que. Teve uma vez até que ele... celular tocou alto dentro da bolsa de Dona Marlene, cortando a frase pela metade. A senhora se desculpou procurando o aparelho, às pressas, e quando finalmente atendeu, motorista de aplicativo já esperava do outro lado da rua, buzinando de leve para avisar que tinha chegado. Preciso ir, minha filha, disse Dona Marlene, já se afastando apressada. Foi tão bom te ver. Dia desses a gente toma café e eu te conto mais sobre aquela época. Tem tanta coisa que eu sempre quis te contar.
Camila ficou parada na calcara vendo o carro se afastar, com uma frase interrompida ecoando na cabeça, como uma porta entreaberta que se recusava a abrir por completo. Aquela vez que ele o que pensou ela, sentindo uma frustração quase física por não ter conseguido ouvir o final daquela história. Ainda parada na Oscar Freire, Camila pegou o celular e tentou sem muita esperança procurar o nome de Marlene nas redes sociais, mas não encontrou nenhum perfil que parecesse corresponder à senhora que acabara de encontrar. Lembrou-se então de uma antiga agenda telefônica do pai, que guardara junto com outros pertences pessoais depois da morte dele, e decidiu que, assim que chegasse em casa, procuraria por qualquer registro do sobrenome da vizinha antiga. De volta ao apartamento, revirou uma caixa de papelão que ficava embaixo da cama, cheia de objetos que nunca tivera coragem de descartar nem de organizar direito. Cadernos antigos, fotografias amareladas e no fundo a pequena agenda de curo do pai, com as páginas gastas pelo tempo. Folheou a letra M e encontrou nome anotado a mão: Marlene Bittencourt, seguido de número de telefone fixo que provavelmente já nem existia mais. Disco o número mesmo assim sem muita esperança, respirando fundo antes do primeiro toque. E para sua surpresa, depois de alguns toques, uma voz feminina atendeu, mais jovem do que a de Dona Marlene, mais gentil. A senhora Marlene não mora mais aqui, disse a mulher, que se identificou como sobrinha da antiga vizinha. Ela se mudou para perto da fila no litoral, mas ainda usa esse número às vezes quando vem visitar. Quer que eu deixe recado. Camila deixou seu contato pedindo que Dona Marlene ligasse de volta assim que possível. E desligou o telefone sentindo uma mistura estranha de esperança e impaciência, torcendo para que a resposta viesse antes que o prazo do conselho se esgotasse por completo. Havia algo na frase interrompida da antiga vizinha aquela vez que parecia esconder fragmento importante da história do próprio pai. Algo que talvez ajudasse a entender melhor a origem daquele silêncio de anos sobre o fundo horizonte. Naquela mesma noite, de volta ao apartamento, Camila decidiu que não podia mais adiar. Reuniu os documentos que o Dr. Machado tinha pedido: a certidão de nascimento, o CPF do pai, copias antigas de contratos que encontrara guardados numa caixa que resgatara do antigo escritório dele antes de a casa ser vendida, e organizou tudo cuidadosamente numa pasta, pronta para levar ao cartório assim que tivesse coragem suficiente para dar o próximo passo. Enquanto organizava os papéis, sentiu o peso real do que estava prestes a fazer. Assim que desse entrada formal na verificação de identidade, não haveria mais como recuar. E a estrutura sigilosa que o pai tinha construído com tanto cuidado ao longo de 15 anos ficaria exposta junto com todas as perguntas incômodas que certamente viriam depois. Ela pensou em Rafael, em como ele reagiria ao descobrir que a esposa expulsa de casa era, na verdade, dona de mais poder dentro daquele grupo do que ele jamais tivera. Pensou também em Beatriz, e na fúria que certamente tomaria conta da sogra ao perceber que tinha subestimado por completo a mulher que tentara humilhar diante de toda a sociedade paulistana. Não posso mais viver com medo do que os outros vão pensar, disse Camila, em voz alta para o apartamento vazio, repetindo quase como mantra as palavras que Juliana tinha dito dias antes. Amanhã eu levo esses documentos ao cartório, custe o que custar. Do outro lado da cidade, no escritório da Mansão Andrade, Rafael revirava gavetas antigas do próprio pai, tentando encontrar qualquer documento relacionado ao empréstimo emergencial que salvara o grupo da crise de liquidez 15 anos antes, no fundo de uma gaveta trancada, que ele só conseguiu abrir depois de encontrar a chave escondida atrás de porta-retratos antigo. Encontrou uma pasta amarelada cheia de contratos e memorandos internos daquela época. Ao folhear os documentos, nome chamou sua atenção, repetido em diversas cláusulas relacionadas à estrutura do empréstimo original, nome que ele reconhecia vagamente, mas não conseguia associar imediatamente a nada específico dentro da própria vida. Eduardo Duarte, leu ele em voz baixa, franzindo a testa. Esse nome não é o do pai da Camila. Ele folheou mais algumas páginas da pasta amarelada, encontrando referências repetidas a uma estrutura de investimento chamada Fundo Horizonte Participações, com cláusulas complexas e extensas sobre proteção de identidade e participação acionária significativa dentro do próprio Grupo Andrade.
Os termos jurídicos eram densos demais para que ele compreendesse tudo de imediato, mas uma frase, sublinhada a lápis por alguma mão anônima anos atrás, chamou sua atenção de forma particular, mencionando que os direitos de voto vinculados àquela participação poderiam ser transferidos aos herdeiros legais do investidor original mediante comprovação formal perante o Conselho. Rafael sentiu um arrepio percorrer a nuca, lembrou-se então de uma conversa distante quase esquecida. Num jantar de família nos primeiros meses de casamento, quando Camila mencionara de passagem que o pai tinha trabalhado como consultor financeiro antes de se aposentar cedo, sem nunca entrar em detalhes sobre a natureza exata desse trabalho. Na época, ele não tinha dado importância nenhuma àquele comentário casual. Apenas mais um fragmento entre tantos outros de uma vida que ele achava conhecer por inteiro. Isso não pode ser só coincidência, murmurou ele, sentando-se devagar na cadeira do escritório do próprio pai, sentindo o peso de uma suspeita que começava a ganhar forma concreta demais para ser ignorada. Se o pai da Camila realmente fundou esse tal Fundo Horizonte, e se essa participação ainda existe ativa dentro do grupo, então isso significa que o tempo todo a mulher que minha mãe expulsou de casa como se fosse uma pessoa qualquer pode ter mais direito sobre esta empresa do que qualquer de nós. Ele ficou parado segurando o documento amarelado, sentindo que tinha acabado de encontrar uma peça importante de quebra-cabeça, mas sem ainda enxergar a imagem completa que aquela peça ajudava a formar. Guardo o documento cuidadosamente dentro da própria maleta de trabalho, decidido a investigar mais a fundo assim que tivesse tempo livre, sem imaginar que a resposta que procurava estava mais próxima e mais ligada à própria vida do que jamais poderia supor. O cartório do 11º Distrito de São Paulo abria às 8 da manhã, e Camila já estava na porta às 7h40, com a pasta de documentos apertada contra o peito como se fosse capaz de escapar das próprias mãos. O prazo que o Dr. Machado tinha mencionado, aquelas 72 horas antes da votação oficial do Conselho, já tinha encolhido para pouco mais de 48, depois de dias em que Camila hesitara. Ligara para Juliana 3 vezes só para desligar antes mesmo de completar a chamada, e finalmente decidira na madrugada anterior que não requeria mais. O processo de reconhecimento de firma e verificação de identidade levou a manhã inteira. Como o Dr. Machado presente orientando cada assinatura, cada carimbo, cada documento que precisava ser apresentado em vias originais e devidamente autenticadas. Quando finalmente saíram do cartório já era início da tarde e Machado carregava, dentro de uma pasta lacrada, a certificação formal que reconhecia Camila Duarte como legítima herdeira das ações do Fundo Horizonte Participações. Agora que isso está formalizado, disse o Dr. Machado já na calcara, ajustando os óculos contra o sol forte da tarde paulistana. A senhora tem o direito legal de se apresentar perante o Conselho do Grupo Andrade ainda hoje, antes que a reunião de amanhã torne tudo mais complicado do ponto de vista formal e burocrático. Recomendo fortemente que faça isso o quanto antes, dona Camila. Quanto mais tempo passar, maior a chance de que alguém dentro daquele grupo descubra por conta própria e tente antecipar uma reação contrária. Camila respirou fundo, sentindo o peso da pasta lacrada nas próprias mãos. Um peso que parece maior do que qualquer coisa que já tivesse carregado na vida inteira. Vamos a ela agora mesmo sem demora nenhuma, disse ela, com uma firmeza que surpreendeu até ela mesma. Enquanto isso, na sede do Grupo Andrade, a reunião extraordinária do Conselho já tinha começado. Mais quedou do que o previsto a pedido da própria Beatriz, que queria resolver de uma vez por todas a votação da presidência antes que qualquer imprevisto atrapalhasse os planos cuidadosamente arquitetados ao longo dos últimos meses. Rafael estava sentado à mesa tenso com um envelope lacrado sobre o colo. O relatório final da auditoria conduzida por Renata, que ele tinha recebido apenas uma hora antes, ainda sem coragem de abri-lo na frente de todos. Precisamos avançar como votação, disse Beatriz, abrindo a sessão como a autoridade de sempre. Proponho formalmente o nome do meu filho Rafael Andrade para assumir a presidência deste grupo, dando continuidade ao legado que construímos ao longo de décadas. Antes de votarmos, Dona Beatriz, disse o Sr. Almeida, ajeitando os óculos com um gesto pausado. Gostaria de reiterar minha preocupação já registrada na ata da última reunião. Este Conselho aprovou uma auditoria de escopo restrito justamente para que pudéssemos votar com a consciência tranquila.
No me parece prudente avanzar con una decisión de esta magnitud antes de oírmos el resultado final de esa auditoria. Beatriz apertó los labios visiblemente contrariada con la insistencia do consejero más antiguo, mas se me espacó para recusar un pedido que ella misma tinha aprobado semanas antes. Muito bem, disse ela como un suspiro impaciente. Rafael voce de mo relatorio en maos. Vamos ouvir o resumo e seguir adiante. Larissa sentada próxima à cabeceira. Cruzou as pernas e ajeitou uma mecha de cabelo atrás da orelha num gesto que Camila, se estivesse presente naquele momento, teria reconhecido como o mesmo sinal de nervosismo contido que a rival deixava escapar sempre que algo fugia do próprio roteiro cuidadosamente ensaiado. Antes de prosseguirmos com qualquer votacao, disse Rafael levantando-se devagar, a voz mais firme do que ele esperava. Preciso apresentar ao Conselho o relatório final da auditoria externa que solicitamos na última reunião. Ele abriu o envelope lacrado, folheou as páginas rapidamente e sentiu o sangue gelar ao confirmar, em preto e branco, o que Renata só tinha insinuado dias antes. As 3 transferências suspeitas da Fundação Social tinham partido de um dispositivo registrado sob uma conta de convidado ativada na rede da Mansão Andrade durante um período específico, correspondente exatamente às noites em que Larissa Monteiro tinha se hospedado na propriedade da família, sob o pretexto de finalizar os detalhes da proposta de fusão entre as duas empresas. Silêncio pesado tomou conta da sala quando Rafael leu em voz alta o trecho final do relatório. Isso significa, disse ele olhando diretamente para Larissa, sentada do outro lado da mesa com o rosto começando a perder a compostura habitual, que a pessoa responsável pelas transferências suspeitas da Fundação Social não foi minha esposa, foi você, Larissa. Isso é absurdo, disse Larissa, a voz subindo de tom pela primeira vez desde que Camila a conhecera. Qualquer poderia ter usado aquela rede de convidados, isso não prova nada de forma definitiva. O relatório inclui os registros de login vinculados ao seu próprio tablet pessoal, disse Rafael, batendo o dedo sobre o documento. O mesmo tablet que você usou para apresentar a proposta de fusão a minha mãe. Semana passada, os técnicos confirmaram o número de série. Larissa abriu a boca para retrucar, mas nada saiu. Olhou rapidamente para Beatriz buscando algum tipo de apoio, mas encontrou apenas rosto tão surpreso quanto o dos demais conselheiros ao redor da mesa. Isso pode ter sido manipulado, disse ela por fim. A voz já sem a firmeza de antes. Qualquer sistema pode ser adulterado se alguém tiver interesse suficiente em prejudicar minha reputação. A auditoria foi conduzida por uma empresa terceirizada independente, sem qualquer vínculo com nenhuma das partes envolvidas, respondeu Rafael sem se abalar. Se você quiser contestar tecnicamente os resultados, este conselho pode solicitar uma perícia adicional, mas duvido muito que os números mudem. Foi nesse exato instante que a porta da sala de reuniões se abria, sem que ninguém tivesse anunciado a chegada de mais ninguém, e Camila entrou, acompanhada pelo Dr. Machado com a pasta lacrada firmemente segura contra o corpo, o coração batendo forte demais dentro do peito. Pego desculpas pela interrupção, disse Camila, com a voz mais controlada do que se sentia por dentro, mas tenho assunto de extrema urgência para apresentar a este conselho, e o prazo para fazê-lo está se esgotando. Beatriz se levantou imediatamente, o rosto tomado por uma mistura de choque e indignação. Você não tem nenhum direito de estar nesta sala, disse ela a voz cortante. Depois de tudo que aconteceu depois da acusação que... A acusação era falsa, dona Beatriz, se a senhora sabe disso agora, interrompeu Rafael, ainda segurando o relatório da auditoria. A pessoa que desviou os recursos da Fundação foi Larissa, não a Camila. O rosto de Beatriz empalideceu visivelmente, alternando o olhar entre o filho e Larissa, como se tentasse processar rápido demais uma verdade que desmontava em segundos, meses inteiros de planejamento cuidadoso. Isso não muda o fato de que ela não pertence mais a esta família, disse Beatriz, ainda tentando recuperar algum controle sobre a situação, apontando vagamente para Camila. Na verdade, dona Beatriz, disse o Dr. Machado, dando passo à frente e abrindo a própria pasta com movimentos calmos e ensaiados. O que tenho para apresentar a este conselho muda muito mais do que a senhora imagina.
Ele distribuyó copias de documento notarial para os membros do conselho enquanto explicava. Com a clareza calma de quem já tinha praticado aquela apresentação mentalmente dezenas de vezes. A história do Fundo Horizonte Participacos fundado 15 anos antes pelo falecido Eduardo Duarte, pai de Camila, para salvar o Grupo Andrade de uma crise de liquidez que quase tinha levado a empresa à falência. O senhor Eduardo Duarte optou por manter sua identidade protegida através de uma estrutura legal legítima, explicou o Dr. Machado. Com a paciência de quem já tinha explicado aquilo mentalmente dezenas de vezes durante os dias anteriores, mas as acoes resultantes desse investimento corrigidas e reinvestidas ao longo dos anos. Hoje representam a maior participação acionária individual dentro deste grupo, superior inclusive a participação direta da família Andrade. Essas acoes foram legalmente transferidas por testamento para a senhora Camila Duarte que hoje, com toda a documentação formalizada perante cartório, se apresenta a este conselho como a maior acionista individual do Grupo Andrade. O senhor Almeida, que até aquele momento tinha permanecido em silêncio, observando a cena com a atenção de quem via ali, décadas de segredos familiares finalmente vindo à superfície, foi o primeiro a se manifestar. Isso precisa ser verificado com rigor, mas se a documentação for autêntica, disse ele, olhando para os outros conselheiros, a senhora Camila Duarte tem de fato direito a voz e voto nesta Assembleia, e potencialmente uma influência decisiva sobre a escolha do próximo presidente deste grupo. Já trabalho neste conselho há mais de 20 anos, e nunca vi uma reviravolta tão significativa acontecer diante dos meus próprios olhos numa única tarde. Rafael olhou para Camila. E pela primeira vez desde a noite em que ela fora expulsa da mansão, ele viu, com uma clareza dolorosa, o quanto tinha subestimado a própria esposa. Não apenas em relação à acusação falsa, mas em relação a quem ela realmente era. Camila, disse ele baixinho, quase incapaz de encontrar as palavras certas diante de todo o conselho. Eu não fazia ideia. Ninguém fazia ideia, Rafael respondeu. Camila olhando-o diretamente nos olhos, nem eu mesma até poucos dias atrás. Beatriz ainda tentando recuperar o controle da situação. Virou-se para os outros conselheiros como um argumento desesperado. Essa estrutura anônima levanta questões sérias de governança, disse ela. Como podemos confiar em acoes vindas de fundo que escondeu sua origem por 15 anos? Isso pode ser considerado uma manobra ilegal, uma tentativa de burlar as regras de transparência que este grupo sempre preservou. Larissa, percebendo uma última chance de reverter a própria situação, agarrou-se ao argumento da sogra com uma rapidez calculada. Dona Beatriz tem razão, disse ela, recuperando parte da compostura. Proponho que este conselho solicite uma investigação formal sobre a origem e a legalidade da estrutura do Fundo Horizonte antes de reconhecer qualquer direito de voto à senhora Duarte. Não seria prudente conceder poder de decisão baseado em documentos que surgiram de forma tão conveniente, justamente na véspera de uma votação tão importante. O murmúrio de concordância parcial percorreu alguns membros do conselho mais cautelosos por natureza, preocupados com a reputação do grupo perante o mercado e os órgãos reguladores. Apoio essa proposta, disse conselheiro mais jovem sentado próximo ao final da mesa. O até então não tinha se manifestado durante toda a reunião. Não estou questionando a boa-fé da senhora Duarte, mas este conselho tem obrigação legal de agir com cautela diante de uma reivindicação acionária dessa magnitude, especialmente vinda de uma estrutura historicamente opaca. O senhor Almeida ergueu a mão pedindo silêncio antes de continuar. Proponho que a votação da presidência seja suspensa por 60 dias, disse ele. Tempo suficiente para uma verificação legal independente confirmar a legitimidade da participação da senhora Duarte, sem impedir contudo que ela participe das discussões do conselho a partir de agora, na condição de acionista habilitada provisoriamente. Alguns conselheiros trocaram olhares entre si, calculando rapidamente os próprios interesses antes de qualquer manifestação pública. Deles, representante de fundo de pensão que detinha uma fatia modesta mas relevante das acoes do grupo, pediu a palavra antes da votação. Apoio a suspensão temporária, disse ele, mas gostaria de registrar que este conselho espera transparência total durante esses 60 dias de ambas as partes envolvidas nesta disputa. Já tivemos escândalos suficientes nesta empresa para único trimestre. A proposta foi colocada em votação e passou por uma margem estreita.
Deixando tanto Camila quanto Larissa numa posição de incerteza que nenhuma das duas tinha antecipado completamente. Camila tinha conquistado o reconhecimento formal de sua identidade e de seus direitos, mas ainda enfrentaria, nos próximos 2 meses, uma disputa legal que poderia, dependendo do resultado, anular tudo o que tinha acabado de apresentar. Isso ainda não terminou, disse Larissa em voz baixa, dirigindo-se apenas a Camila enquanto os outros conselheiros começavam a se levantar e a sala esvaziava aos poucos. Vou usar cada desses 60 dias para provar que essa história toda não passa de uma manobra oportunista. Camila encarou-a sem hesitar. Faça o que precisar fazer, Larissa, respondeu ela, com uma calma que surpreendeu a si mesma. Meu pai passou 15 anos protegendo essa verdade com cuidado. Não é uma investigação de 60 dias que vai desmontá-la agora. Larissa saiu da sala de reuniões antes de qualquer outra pessoa, os saltos batendo rápido demais contra o piso de mármore do corredor. Isso permitiu que a própria expressão desmoronasse quando já estava sozinha dentro do elevador, descendo em direção ao estacionamento subterrâneo. Encostou a testa no vidro frio do elevador, sentindo o coração bater acelerado, e por instante permitiu-se lembrar do motivo real por trás de tudo aquilo. Não o ódio ou a inveja que todos pareciam presumir, mas o medo profundo, quase paralisante, de ver o sobrenome da própria família desaparecer dos jornais econômicos como uma nota de rodapé, esquecida depois de 3 gerações de esforço. Meu pai construiu essa empresa do nada, murmurou ela sozinha dentro do elevador, como se precisasse justificar a própria consciência diante de si mesma. Eu não vou ser a guerracal que deixa tudo isso virar pó ao chegar ao carro. Ligou imediatamente para o escritório de relações públicas que prestava serviços a Monteiro Concreto havia anos. O mesmo que sempre que ela precisasse dar uma ordem explícita. Já sabia exatamente como proteger os interesses da cliente diante de qualquer escândalo. Não fez perguntas sobre como a informação sobre Camila tinha vazado tão rápido para as colunas sociais. Apenas ordenou que reforçasse a narrativa de que a arranca de Camila era, na melhor das hipóteses, questionável e na pior, uma fraude bem construída. Enquanto isso, dentro da sala de reuniões, Rafael se aproximou de Camila, ainda segurando o relatório da auditoria como se fosse uma âncora contra o próprio choque que sentia. Precisamos conversar, disse ele baixinho, sobre tudo. Sobre o que a minha família fez com você, sobre o que eu deixei acontecer. Sobre essa arranca que você guardou por dentro de si esse tempo todo sem que eu percebesse nada. Camila olhou para ele, sentindo uma mistura complicada de magoa antiga e cansaço profundo que ainda não sabia como resolver. Lembrou-se por instante de todas as vezes em que esperara dele uma palavra de defesa que nunca veio, e de como aquele silêncio doía mais do que qualquer acusação falsa poderia doer. Ainda não, Rafael, disse ela finalmente. Primeiro preciso entender o tamanho real do que acabe de começar aqui dentro. Depois a gente conversa sobre nós. Ela se virou e saiu da sala de reuniões ao lado do Dr. Machado, deixando para trás Rafael imóvel, uma Beatriz furiosa tentando recompor a própria imagem diante dos poucos conselheiros que ainda restavam. E uma Larissa que já começava silenciosamente a arquitetar o próximo movimento de uma disputa que estava longe de terminar. Já no corredor, antes mesmo de chegar ao elevador, Camila e o Dr. Machado foram surpreendidos por assessor de imprensa do próprio Grupo Andrade. Homem jovem e visivelmente aflito, segurando o celular como se fosse uma bomba prestes a explodir. Dona Camila, disse ele abaixando a voz, já temos 2 colunas sociais perguntando sobre uma suposta herdeira misteriosa aparecendo na sede do grupo. Alguém vazou informações antes mesmo de a reunião terminar. Precisamos alinhar posicionamento oficial o quanto antes. Ou isso vai virar especulação descontrolada até o fim do dia. Camila trocou olhar rápido como o Dr. Machado, sentindo o estômago se apertar diante da confirmação de que a notícia já escapava do controle de todos ali dentro. Quem teria vazado isso tão rápido, perguntou ela, mais para si mesma do que para qualquer outra pessoa, embora já suspeitasse da resposta. Não posso afirmar com certeza, Dona Camila, respondeu o assessor. Mas o primeiro contato veio de número associado a escritório de relações públicas que presta serviços a Monteiro Concreto há vários anos. Faz sentido considerando os interesses envolvidos. O Dr. Machado, sempre calculista, colocou a mão no ombro de Camila antes que ela pudesse reagir com raiva.
Vamos preparar uma nota curta factual sem entrar em detalhes desnecessários, disse ele olhando para o assessor. A senhora Duarte confirma a legitimidade da herança, reafirma respeito ao processo legal em curso e não comenta acusações paralelas. Nada além disso por enquanto. Enquanto isso, dentro da sala de reuniões já quase vazia, Beatriz permanecia sentada, olhando para o próprio celular, que também começava a vibrar com mensagens de conhecidos e jornalistas curiosos. Rafael se aproximou da mãe ainda segurando o relatório da auditoria. A senhora sabia que a Larissa tinha problemas financeiros sérios, perguntou ele. A voz mais dura do que costumava usar com a própria mãe. Eu sabia que a Monteiro Concreto enfrentava dificuldades, respondeu Beatriz, sem desviar o olhar da tela do celular. Não sabia que ela seria capaz de forjar provas contra a própria esposa do meu filho, para conseguir o que queria. A senhora acreditou as provas dela sem questionar nada. Rafael insistiu, sentindo uma raiva antiga. Represada havia dias, finalmente encontrar espaço para se manifestar. A senhora expulsou a Camila de casa na frente de todo mundo, baseada só na palavra de uma pessoa que tinha todo o interesse em vê-la fora do caminho. Beatriz finalmente ergueu os olhos e pela primeira vez desde que Camila conhecia aquela mulher. Havia algo parecido com vergonha genuína ali, misturado como orgulho ferido de quem raramente admitia erros em voz alta. Eu vou corrigir isso, Rafael, disse ela baixinho. De algum jeito eu vou corrigir isso. Espero que sim, me respondeu Rafael guardando o relatório dentro da maleta, porque pelo visto, ainda vamos precisar de muito mais do que boas intenções para consertar o estrago que já foi feito. 3 semanas tinham se passado desde a reunião extraordinária que expusera Larissa Monteiro diante de todo. O conselho e a sede do grupo Andrade vivia um clima estranho de suspensão, como se todos ali dentro estivessem segurando a respiração à espera de veredito que ainda não tinha data certa para chegar. Camila, agora frequentando as reuniões na condição de acionista habilitada provisoriamente, sentia o peso constante dos olhares avaliadores de conselheiros que ainda não sabiam se deviam tratá-la como uma futura presidente ou como uma ameaça passageira prestes a ser desmascarada. Todos os dias ao entrar na sede na Faria Lima, ela cumprimentava funcionários que, poucas semanas antes, mal disfarçavam o desconforto ao vê-la circular pelos corredores e sentia, a cada novo sorriso hesitante, o quanto a própria reputação ainda estava em construção tijolo por tijolo. Foi numa tarde de quinta-feira, ao sair de uma reunião de comitê financeiro, que Camila recebeu bilhete entregue por mensageiro sem remetente identificado pedindo encontro privado. Ainda naquela noite, num restaurante discreto no bairro do Itaim Bibi. A assinatura ao final do bilhete pertencia a Larissa Monteiro. Camila hesitou antes de aceitar, mas decidiu que evitar aquele confronto só adiaria o inevitável. E que fugir de conversas difíceis nunca tinha sido de fato uma solução real para nada em sua vida. Chegou ao restaurante pontualmente, encontrando Larissa já sentada numa mesa reservada no canto mais afastado do salão, longe de olhares curiosos. Obrigada por vir, disse Larissa sem levantar os olhos do copo de água à sua frente, a voz já carregando casaco que não era só daquela noite. Você disse que era urgente, respondeu Camila sentando-se do outro lado da mesa, mantendo a postura ereta, atenta a cada movimento da outra mulher. Larissa finalmente ergueu os olhos, e havia ali casaco que Camila nunca tinha visto antes naquele rosto sempre tão controlado. Vim propor acordo, disse Larissa, escolhendo as palavras com cuidado calculado. Você retira sua reivindicação sobre a presidência. Cede uma parte substancial das suas ações para viabilizar a fusão entre a Monteiro Concreto e o Grupo Andrade. E eu, em troca, retiro qualquer contestação legal sobre a origem do Fundo Horizonte. Você fica rica tranquila longe de holofotes e investigações. E eu salvo a empresa que meu pai construiu com as próprias mãos. Isso não é uma proposta, Larissa, disse Camila sem se abalar. É uma tentativa de chantagem disfarçada de acordo comercial. Larissa apertou os lábios e por instante a máscara de controle pareceu rachar visivelmente. Chame do que quiser, disse ela, a voz agora mais dura, mas se você recusar. Tenho documentos que sugerem irregularidades na estrutura original do fundo do seu pai. Documentos que podem transformar sua herança numa investigação criminal por lavagem de dinheiro. Prefiro resolver isso como duas mulheres de negócios, mas não vou hesitar em usar tudo o que tenho se for necessário. Você já tentou isso antes, disse Camila, mantendo o tom calmo mas firme, sem deixar transparecer o próprio desconforto.
Tentou me destruir com uma acusação falsa de desvio de recursos e não funcionou. O que te faz pensar que dessa vez vai ser diferente? Dessa vez tenho mais tempo para preparar as coisas direito, respondeu Larissa. Brilho quase desesperado passando pelos olhos antes de ela conseguir disfarçar novamente. Mostre esses documentos, disse Camila cruzando os braços. Se existe mesmo, são legítimos e quero vê-los agora aqui antes de qualquer negociação. Silêncio tenso se instalou entre as duas e Camila percebeu, pela primeira vez desde que se sentara àquela mesa, uma fissura genuína na confiança de Larissa. Os documentos ainda estão sendo finalizados, disse Larissa finalmente desviando o olhar. Voce está blefando, disse Camila sentindo uma certeza crescente dentro do próprio peito. Não existe documento nenhum. Voce está tentando forjar provas exatamente como tento fazer com as transferências da Fundação Social. Nesse exato momento, o celular de Camila vibrou sobre a mesa. Uma mensagem do Dr. Machado marcada como urgente. Camila abriu a mensagem sem esconder de Larissa o próprio movimento e leu em voz alta, deliberadamente, o conteúdo que acabara de receber. Nosso investigador particular conseguiu funcionário do escritório de relações públicas da Monteiro Concreto disposto a testemunhar, dizia a mensagem do advogado. Ele confirma que recebeu instruções para produzir documentos falsos vinculando o Fundo Horizonte a atividades ilícitas. Como objetivo de pressionar Voce a ceder suas ações, temos gravação de áudio da conversa. O rosto de Larissa perdeu toda a cor. Isso não prova nada, disse ela, a voz tremendo agora de forma perceptível. Funcionários descontentes inventam histórias o tempo todo. Foi então que Rafael, que tinha combinado de chegar discretamente minutos depois, avisado por Camila mais cedo naquele dia sobre o encontro suspeito, entrou no restaurante e se aproximou da mesa com passos rápidos e decididos, acompanhado do próprio Dr. Machado, que segurava tablet como áudio já preparado para reprodução. Larissa, disse Rafael com uma frieza que Camila nunca tinha ouvido nele antes. Voce pode ouvir a gravação agora na nossa frente. O pode esperar que ela seja apresentada perante o conselho e possivelmente perante uma autoridade policial. A escolha é sua. Larissa olhou ao redor da mesa, para os três rostos, que a encaravam sem qualquer sinal de piedade. E por longo instante pareceu considerar continuar negando tudo. Ela olhou para a própria bolsa, como se pensasse em se levantar e simplesmente sair sem dizer mais nada. Mas algo na expressão de Rafael, uma firmeza que ela nunca tinha visto naquele homem que sempre parecera tão maleável às vontades da própria mãe. Pareceu convencê-la de que qualquer tentativa de negar teria vida curta demais para valer a pena. Então, com os ombros finalmente cedendo sob o peso da própria armação desmoronando, ela baixou a cabeça. Eu só queria salvar a empresa do meu pai, disse ela, a voz agora reduzida a fio quase inaudível. Não sabia mais o que fazer. O banco não ia esperar mais nenhum mês e a fusão parecia a única saída possível. Cresci vendo meu pai carregar aquele nome como se fosse a própria vida dele. Eu não conseguia ser a que deixava tudo desmoronar. Isso não justifica forjar provas contra uma pessoa inocente, disse Camila sem raiva na voz. Apenas cansaço definitivo. Voce quase destruiu minha vida para proteger a sua. E ainda tentou fazer isso de novo agora sentada nesta mesa. Larissa não respondeu, apenas manteve os olhos fixos na toalha branca à sua frente, como se procurasse ali alguma resposta que já sabia não existir. O Dr. Machado, sempre pragmático, interveio antes que a conversa se prolongasse ainda mais. Vamos precisar formalizar tudo isso perante as autoridades competentes, disse ele, olhando para Larissa com uma seriedade profissional que não deixava espaço para negociação. Recomendo que você procure advogado criminalista o quanto antes, senhora Monteiro. As acusações que estão por vir são graves. Larissa se levantou da mesa, as pernas visivelmente tremulas, e saiu do restaurante sem dizer mais nenhuma palavra, deixando para trás silêncio pesado que só foi quebrado quando Rafael finalmente sentou-se ao lado de Camila. Voce estava quieta o tempo todo, disse ele baixinho. Eu sei, respondeu Camila, mas não havia triunfo na própria voz, apenas exaustão. Já em casa, tarde da noite, Camila ligou para Juliana, precisando ouvir uma voz que não estivesse envolvida em nada daquilo, nem no conselho, nem na disputa, nem na própria história de traição e reviravoltas que sua vida tinha se tornado nas últimas semanas. Ela chorou, Juliana, disse Camila, ainda incrédula com a própria cena que tinha acabado de presenciar.
A la risa simplesmente desmoronó ali na nossa frente. Isso não te dá nenhum prazer? Perguntou Juliana, percebendo pela voz da amiga uma estranha falta de satisfação que ela esperava encontrar ali. Acho que ia sentir alívio, disse Camila sentando-se na cama, olhando para o teto do próprio apartamento, mas só senti cansaço. Ela quase destruiu minha vida e mesmo assim ver aquilo acontecendo não trouxe nenhuma sensação boa de justiça, só vazio estranho. Talvez seja porque você nunca foi movida por vingança de verdade, Camila, disse Juliana, com a sabedoria tranquila de quem conhecia a amiga havia mais de 15 anos. Você só queria a verdade reconhecida, e agora que ela foi, não sobrou raiva nenhuma para gastar em cima do sofrimento de outra pessoa. Isso não é fraqueza, viu? Isso é você continuando sendo quem sempre foi mesmo depois de tudo. Camila sorriu fracamente, sentindo pela primeira vez naquela noite pouco de paz genuína. Nos dias seguintes, com a confissão gravada de Larissa já em mãos da polícia e do próprio conselho do Grupo Andrade, parecia que o caminho para a confirmação definitiva de Camila como maior acionista estava finalmente livre de obstáculos. Mas a equipe jurídica do Dr. Machado, ao tentar reunir a documentação original de constituição do Fundo Horizonte junto ao cartório onde o registro tinha sido feito 15 anos antes, recebeu uma notícia que ninguém esperava. Dona Camila, disse o Dr. Machado ao telefone numa manhã de segunda-feira, como tom incomumente preocupado. O cartório onde os documentos originais foram registrados sofreu alagamento grave há alguns anos, durante uma enchente que atingiu a região central da cidade. Parte do arquivo físico daquela época foi perdida, incluindo aparentemente os registros originais de constituição do fundo do seu pai. Temos apenas cópias posteriores reconhecidas em cartório diferente, o que pode não ser suficiente para satisfazer a exigência de verificação independente que o Conselho solicitou. Isso significa que posso perder tudo por causa de uma enchente que aconteceu há anos? Perguntou Camila, sentindo o chão ceder sob os próprios pés depois de semanas de vitórias consecutivas. Já tentamos uma alternativa, disse o Dr. Machado. Existe arquivo secundário de microfilmes mantido por cartório de apoio na Lapa, que às vezes preserva cópias de segurança de documentos antigos. Minha equipe foi até lá ontem mesmo. E o que encontraram? Perguntou Camila, permitindo-se por instante uma esperança cautelosa. Nada aproveitável, respondeu o advogado com pesar genuíno na voz. O rolo de microfilme correspondente àquele período específico está corrompido, provavelmente por umidade acumulada ao longo dos anos de armazenamento inadequado. Conseguimos recuperar registros de meses anteriores e posteriores, mas exatamente o intervalo que precisamos, o mês da constituição original do fundo se perdeu. Camila fechou os olhos por instante, sentindo a frustração se acumular por trás das pálpebras como uma dor de cabeça prestes a explodir. Existe uma saída, disse o Dr. Machado, mas não é simples. Precisamos de pelo menos testemunho formal, prestado por alguém que tenha conhecimento direto e contemporâneo da constituição original do fundo. Alguém que possa confirmar sob juramento que seu pai de fato estabeleceu essa estrutura naquela época com aqueles termos específicos. Camila sentiu o coração disparar ao se lembrar quase instantaneamente de Dona Marlene e da frase interrompida que a antiga vizinha tinha começado a contar na rua Oscar Freire semanas antes. Acho que sei exatamente quem pode nos ajudar, disse ela já pegando as chaves do carro. Ligou para o número que tinha conseguido através da sobrinha de Dona Marlene, o coração batendo forte enquanto esperava os toques passarem. Mas dessa vez foi a própria Marlene quem atendeu, a voz cansada hesitante. Eu soube que você anda envolvida numa confusão grande por causa daquele fundo do seu pai, disse Dona Marlene sem rodeios. Meu marido sempre me avisou para nunca comentar nada sobre aquela época. Ele tinha medo de que isso trouxesse problemas para a família dele, que também estava envolvida de alguma forma na estruturação daquele negócio. Dona Marlene, eu preciso muito da sua ajuda, disse Camila, tentando controlar a própria voz, sentindo as mãos tremerem levemente ao redor do celular. Preciso que a senhora preste depoimento confirmando que conheceu meu pai naquela época e que sabe que ele fundou o Fundo Horizonte. Sem isso posso perder tudo o que ele disse para mim. Houve longo silêncio do outro lado da linha, tão longo que Camila chegou a verificar se a ligação não tinha caído. Não posso te prometer nada agora, disse Dona Marlene finalmente com suspiro cansado. Preciso conversar com minha família primeiro.
Essas coisas antigas têm jeito de trazer complicações que a gente nem imagina. Vou te ligar de volta assim que tiver uma resposta. A ligação terminou sem qualquer garantia. E Camila ficou parada no meio da sala do próprio apartamento sentindo que, pela primeira vez desde que tudo aquilo tinha começado, a solução parecia estar escapando por entre os dedos justamente quando parecia mais próxima. Olhou para o retrato do pai sobre a estante, quase como se esperasse alguma resposta silenciosa vinda daquele rosto sorridente e antigo, mas encontrou apenas o próprio reflexo cansado na moldura de vidro. Passou o resto daquela tarde tentando se distrair sem sucesso, revisando papéis que já conhecia de cor, reorganizando gavetas que não precisavam de reorganização nenhuma. E foi Rafael que me apareceu à porta do apartamento por volta das 8 da noite, trazendo consigo 2 potes de comida japonesa e uma expressão preocupada. Soube pelo Dr. Machado sobre o problema com os documentos originais, disse ele, entregando dos potes a Camila. Pensei que você não devia passar essa noite sozinha. Camila aceitou o pote sentindo o calor do plástico contra as mãos frias. E por momento observou Rafael se acomodar no sofá, ainda vestido com a mesma camisa social amassada do escritório, a gravata já solta pendurada no pescoço, como se ele tivesse saído correndo assim que soube da notícia. Você não precisava ter vindo, disse ela, abrindo a tampa do próprio pote devagar. Eu sei que não precisava, respondeu ele, mas eu quis ver. Os dois comeram em silêncio por alguns minutos, silêncio que já não carregava a mesma tensão hostil das semanas anteriores, apenas o cansaço compartilhado de 2 pessoas que tinham atravessado juntas e separadas o mesmo furação. Rafael, disse ela finalmente, pusando os hashes sobre a mesinha de centro. Porque você veio até aqui hoje depois de tudo o que aconteceu entre a gente. Porque eu passei os últimos 3 anos deixando minha mãe decidir coisas importantes por mim. Respondeu ele, encarando-a diretamente, e a primeira vez que eu realmente me posicionei sozinho contra ela. Foi naquela reunião quando finalmente entendi o tamanho do erro que cometemos com você. Não quero voltar a ser esse homem que fica calado enquanto as pessoas que amo são destruídas na minha frente. Você ficou calado por muito tempo, Rafael, disse Camila, a voz embargada mas firme. Isso não se apaga com gesto bonito numa reunião de conselho. Eu sei que não se apaga, disse ele, aproximando-se pouco mais no sofá. Mas sem tocá-la, não estou pedindo que você esqueça o que aconteceu. Só estou pedindo uma chance de mostrar todos os dias que posso ser diferente do homem que ficou parado naquele salão enquanto minha mãe te humilhava. Camila olhou para ele por longo momento, sentindo uma mistura de magoa antiga e algo mais quente, mais teimoso, que insistia em sobreviver apesar de tudo. E se eu disse que ainda não confio em você o suficiente para acreditar nisso de... Primeira perguntou ela, a voz baixa mas sem hostilidade. Então eu vou continuar aparecendo, disse Rafael com meu sorriso cansado. Com comida japonesa, com desculpas, como o que for preciso até você acreditar de verdade. Você me dizer com todas as letras que prefere que eu pare de tentar. E aí sim eu paro. Isso vai levar tempo, disse ela finalmente, olhando para as próprias mãos entrelaçadas sobre o colo. Eu tenho tempo, respondeu Rafael. E havia uma sinceridade simples naquelas palavras que pesava mais do que qualquer declaração grandiosa poderia pesar. O celular de Camila tocou, interrompendo o momento entre os dois. Era Dona Marlene. Conversei com minha família, disse a antiga vizinha sem preâmbulos. Meu marido, que já faleceu, trabalhou como contador na estruturação daquele fundo, ajudando seu pai com a parte burocrática sempre em segredo. Eu vou prestar esse depoimento, Camila. Seu pai foi homem bom, que se sacrificou demais para proteger essa família e a empresa que salvou. Já é hora de alguém contar essa história direito. Camila sentiu os olhos se encherem de lágrimas e quando desligou o telefone, encontrou Rafael observando-a com uma expressão que misturava alívio e respeito que ele nunca tinha demonstrado tão abertamente antes. Ela vai ajudar, disse Camila, quase sem acreditar nas próprias palavras. Então talvez esteja tudo prestes a se resolver, disse Rafael, e dessa vez foi ele que me estendeu a mão devagar, dando a Camila espaço para aceitar ou recusar o gesto. Camila olhou para a mão estendida por longo instante antes de finalmente segurá-la, sentindo que aquele gesto simples carregava mais significado do que qualquer discurso que Rafael pudesse ter preparado.
2 semanas después como depoimento formal de Dona Marlene debidamente registrado. E como documenta cao complementa reunida pela equipe do Dr. Machado, o Conselho do Grupo Andrade se reuniu para a vota cao definitiva. Larissa Monteiro, já formalmente indiciada por fraude documental e tentativa de extorsão, não estava presente. E a Monteiro concretou-se a liderança dela. Entrara em processo de recuperação judicial sob nova administração, conduzida por primo distante que se mostrara disposto a colaborar integralmente com as investigações. Troca de uma redução na própria responsabilidade. O Sr. Almeida abriu acesso como uma solenidade incomum, ajeitando os próprios óculos antes de começar a falar. Como fazia sempre que considerava assunto particularmente importante para o futuro da empresa. Depois de meses de investigação rigorosa, disse ele, este conselho confirma por unanimidade a legitimidade da participação acionária da senhora Camila Duarte, herdeira legal do Fundo Horizonte Participações. Diante dessa confirmação e considerando sua posição como maior acionista individual deste grupo, proponho que a votação para a presidência considere formalmente o nome da senhora Duarte como candidata, o representante do fundo de pensão. O mesmo conselheiro que semanas antes pedira transparência total durante o período de investigação, agora mal antes de qualquer outra manifestação. Gostaria de parabenizar a condução deste processo, disse ele olhando ao redor da mesa. Poucas vezes vi conselho lidar com escândalo dessa magnitude com tanta transparência e rigor. Técnico, isso fala bem da governança deste grupo mesmo em meio à crise. Beatriz, sentada na outra ponta da mesa mais contida do que em qualquer reunião anterior, foi quem pediu a palavra em seguida e silêncio expectante tomou conta da sala, já que ninguém sabia exatamente que tipo de resistência ela ainda poderia oferecer. Eu me oponho a minha própria candidatura anterior, disse ela, surpreendendo a todos ao redor da mesa, inclusive o próprio filho. Depois de tudo o que aconteceu, reconheço que cometi um erro grave ao julgar Camila sem provas suficientes, movida por preconceitos e por pressa em proteger interesses que no fim quase destruíram esta família. Retiro meu apoio à candidatura do Rafael neste momento e apoio em vez disso a candidatura da senhora Duarte. A memória de surpresa percorreu a mesa. Beatriz Andrade admitindo erro publicamente diante de todo o conselho. Era algo que nenhum daqueles conselheiros, muitos deles presentes, havia décadas jamais tinha presenciado antes. Rafael olhou para a mãe surpreso, mas assentiu lentamente, compreendendo o peso daquele gesto vindo de uma mulher que raramente admitia estar errada. Eu também apoio, disse ele em voz alta para que todo o conselho ouvisse. Camila mostrou ao longo destes meses mais integridade e mais capacidade de liderança do que qualquer de nós demonstrou durante esta crise inteira. A votação foi conduzida formalmente, cada conselheiro erguendo a mão em sequência sob o olhar atento do secretário responsável por registrar a ata e o resultado anunciado poucos minutos depois pelo próprio Almeida. Confirmo Camila Duarte como a nova presidente do Grupo Andrade, a primeira mulher a ocupar o cargo desde a fundação da empresa décadas antes. Aplausos comedidos mas sinceros ecoaram pela sala de reuniões e Camila sentiu por instante. Os olhos se encheram de lágrimas que se recusou a deixar cair ali, diante de todos aqueles rostos que semanas antes mal escondiam a dúvida sobre sua legitimidade, e que agora a olhavam como uma mistura de respeito e curiosidade genuína, como quem finalmente reconhece uma vitória construída sobre bases sólidas demais para serem ignoradas. Naquela mesma tarde, já instalada na sala que antes pertencia ao antigo presidente, Camila observou pela janela ampla a vista da Avenida Faria Lima, lembrando-se por instante da noite em que fora expulsa pela porta dos fundos da mansão Andrade, sem nada além de uma mala pequena e envelope que carregava sem que ela soubesse o peso de toda uma vida que o pai construíra em silêncio para protegê-la. Sobre a escrivaninha nova encontrou pequeno bilhete deixado por Toninho, o segurança que a tinha visto partir naquela noite com tanto respeito silencioso. Ele tinha sido promovido dias antes para chefiar a segurança da própria sede corporativa. Uma decisão tomada pelo próprio Almeida assim que soube através de comentário casual de Camila, da gentileza que o homem tinha demonstrado justamente na pior noite da vida dela. O bilhete dizia apenas que ele estava orgulhoso e que sempre soube que a verdade viria à tona mais cedo ou mais tarde.
Camila sorriu guardando o pequeno papel na primeira gaveta da escrivanina. Ao lado do retrato do pai que decidira trazer para aquele novo escritório. Como lembrete diário de que toda aquela vitória tinha raízes muito mais profundas do que qualquer disputa societária. Rafael bateu de leve na porta entreaberta. A nova presidente já está pronta para a primeira reunião oficial, perguntou ele, com um meio sorriso que Camila reconheceu como genuíno, sem qualquer resquício da postura calculada que ele costumava usar em reuniões de diretoria. Estou pronta, disse Camila, levantando-se da cadeira nova atrás da escrivaninha nova. Numa vida inteiramente nova que ela mesma, com a ajuda silenciosa e tardia do pai, tinha conquistado de volta. Os dois caminharam juntos até a sala de reuniões e no corredor antes de entrar. Rafael parou por um instante. Sei que ainda temos muita coisa para resolver, disse ele, olhando para ela com uma seriedade que substituíra havia semanas. Qualquer resquício da arrogância tranquila que ele costumava carregar, mas queria que voce soubesse que, seja qual for o rumo que a gente tomar daqui para frente como sócios, como ex-marido e ex-mulher ou como qualquer outra coisa que a vida decidiu nos colocar, eu vou estar aqui do jeito certo dessa vez. Camila olhou para ele, sentindo o peso de tudo que os dois tinham atravessado, e permitiu-se, pela primeira vez em meses, um sorriso sem reservas. Vamos ver no que isso vai dar, Rafael, disse ela, empurrando a porta da sala de reuniões, dia de cada vez. Ela entrou na sala como presidente com a cabeça erguida, sabendo que a mulher que tinha sido expulsa sem nada meses antes, jamais voltaria a se esconder atrás do medo de decepcionar os outros. O nome que agora carregava na porta daquele escritório não tinha sido dado por nenhuma família, por nenhum casamento, por nenhuma sogra. Tinha sido conquistado com as próprias mãos, exatamente como o pai sempre soubera que aconteceria.